Senta que lá vem a história. Hoje eu quero contar para vocês a história de uma mulher muito especial da Bíblia, Joquebede. Essa mulher que teve fé. Ela não agiu pelo medo, ela agiu por fé. Essa história está lá no livro do Êxodo, capítulo 2, tá, gente? O nascimento de Moisés. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e a engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu o tirei das águas. Nessa história aqui, Joquebede é da tribo de Levi e ela se casa com Arão. E ela tem 3 filhos: Arão, Miriam e Moisés. Só que quando Moisés nasceu, o povo hebreu estava vivendo sobre um decreto de que todos os meninos que nascessem teriam que ser jogados no Nilo. E Joquebede, ela quis esconder o seu filho. Ela falou: não, eu vou tentar esconder meu filho para que ninguém o mate. Só que chegou uma hora que ela viu que não era mais possível fazer aquilo. Que o bebê, quando chorasse, a voz ia estar, o choro ia estar mais alto e os guerreiros lá, eles iam ver isso, os soldados, e eles iam matar o seu filho. E aí ela confiou no Deus. Ela falou: não, Deus pode me dar uma solução. E aí ela, como estratégia, o que que ela fez? Colocou Moisés num cesto de vime, passou betume, arrumou direitinho e colocou nas águas na margem do rio Nilo. Colocou no mesmo rio aonde os outros meninos tinham sido um lugar de morte, mas ela falou: não, esse mesmo rio vai ser vida para o meu filho. E pediu que Miriam ficasse observando a distância. Quando, nesse mesmo horário, a filha de Faraó estava se banhando no rio. E aí ela viu aquele cesto, falou assim: olha, tem um cesto, tem um menino hebreu. E as suas criadas foram lá e pegaram o menino. Nesse momento, Miriam se aproxima e fala: nossa, você não, a senhora não precisaria de alguém para amamentar o menino? Eu conheço alguém. Aí ela vai atrás, né, e traz a sua mãe, Joquebede, para amamentar o próprio filho. Isso me traz uma reflexão. O Nilo foi o lugar de morte para alguns meninos, mas para Moisés foi o lugar onde ele foi salvo. Aquela mesma mãe que no momento que ela não podia mais, ela acreditou em Deus e Deus deu para ela uma estratégia. Agora essa mesma mãe voltava para casa com o filho no colo, mas sendo protegido pela filha do faraó, da casa onde tinha saído o decreto de morte, saiu também o decreto de vida, porque a filha de faraó manda cuidar daquele menino. E ela ainda recebeu para fazer aquilo. Então, às vezes, a gente está vivendo por algumas situações que são situações de morte para a gente. Mas a gente prefere ficar focada na situação. Ah, eu vou perder mesmo. Ah, eu não vou conseguir. Ah, esse caso eu não tenho mais como resolver. E vou dar isso por perdido. Ah, não vai dar certo. Ah, eu vou fechar essa empresa. Ah, eu vou separar do meu marido. Ah, meu filho não tem jeito mesmo. Sabe esse tipo de situação, trazendo para os nossos dias de hoje? Mas essa mulher não. Essa mulher, creio que através da oração, ela intercedeu por aquele filho e ela pediu ao Deus do impossível. Falou: Deus, eu não queria que meu filho fosse morto nas águas do Nilo, Senhor, mas ele está crescendo e ele vai ser descoberto e ele vai ser morto. E aí Deus vai e responde a oração dela.
dando para ela uma estratégia. E olha que coisa, se você falasse assim, nossa, vou pegar o meu filho, vou colocar num cesto, vou colocar nas margens do rio, você falava assim, nossa, como que isso poderia dar certo? Dá certo, quando a direção é mandada por Deus. E às vezes a gente está vivendo algumas situações em que Deus dá algumas estratégias para gente e a gente fica assim, ai, mas isso não tem como dar certo. Ah, não, como fazer dessa forma? Eu agiria de uma forma diferente, mas não, foi Deus que falou? Vai e faz como Deus falou, simplesmente obedeça. E foi o que Joquebede fez aqui. Ela preferiu acreditar em Deus e Deus foi lá e trouxe a solução para aquele problema. E aquele menino foi criado lá no palácio do faraó, criado pela sua própria filha e guardado, né? Ali ele aprendeu idiomas, aprendeu várias coisas, aprendeu costumes, foi tratado como um príncipe. Mas em um determinado momento, Moisés, ele começa a saber que ele era hebreu. E quando ele via o povo hebreu sendo maltratado, ele se entristecia. Quando ele ia com o filho de Faraó visitar lá as plantações, ele se entristecia com aquilo. E um dia, assim, num ato de desespero, né, ele mata um soldado de Faraó. E ali ele foge e vai morar no deserto. E lá no deserto ele conhece Zípora, ali ele se casa, ele tem filhos. Mas muitos anos depois, o Senhor tem um encontro com ele e fala com ele da sarça. Moisés. E aí, quando o Senhor fala com ele olha para ele e fala assim: Mas quem sou eu? Eu não sou ninguém, Senhor. Nem falar eu sei direito. E quantas vezes isso acontece com a gente, né? Às vezes o Senhor está dando alguma coisa para a gente começa a olhar para as nossas limitações, para os nossos medos, para os nossos fantasmas. Mas quem sou eu? Eu não tenho nem habilidade para fazer isso, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer. Mas ele preferiu acreditar, assim como a mãe dele. Ele acreditou nesse Deus que apareceu para ele, que conversou com ele. E aí ele volta para o Egito. Só que quando ele volta para o Egito agora, ele volta com uma missão de libertar o povo do Egito, de tirar o povo daquela escravidão. Vocês sabiam que quem levou o povo para o Egito foi José. E José, por muitos anos, ele foi bênção no Egito, ele foi o governador do Egito. Só que aquelas coisas que acontecem, né? Quando o tempo vai passando, tudo que às vezes você fez vai sendo esquecido. Vai sendo esquecido pelas pessoas, as pessoas não lembram mais das coisas que aconteceram. Mas você sabia que Deus nunca se esquece das coisas boas que você fez, das sementes que você plantou? E Deus se lembrou de Moisés e trouxe ele de volta. Falou assim: você vai lá e você vai libertar o meu povo. E aí ele fala assim: Senhor, eu não consigo falar direito, eu não tenho uma fala boa. Não, pode ir que o seu irmão Arão vai encontrar com e ele vai ser o seu porta-voz. E vocês vão lá falar com o faraó. E ele vai, faz, e o Senhor vai, trabalha, manifesta a sua glória, traz as pragas, que todos nós sabemos, as 10 pragas. E Moisés tira aquele povo do Egito e conduz aquele povo pelo deserto até tomar posse da terra prometida. Mas e aí? E se Joquebede tivesse aceitado aquele decreto? Será que a gente teria essa história para contar de Moisés? Será que a gente teria uma história tão grandiosa de tantas conquistas daquele homem, se a mãe dele tivesse olhado simplesmente para a morte, ela não pudesse falar assim, não, mas eu tenho um Deus que é um Deus que traz vida. Mas não, ela olhou para Deus, ela preferiu acreditar no que ela achava que seria impossível. Olha que coisa, uma princesa naquela hora exata sair que o cesto está passando, a menina ir poder conversar, a princesa ouvir aquela menina. Quando Deus quer trabalhar na nossa vida, gente, Ele vai usar as situações para nos abençoar, para nos ajudar. Então o que a gente tem que fazer? Acreditar. Como que a gente vai buscar isso? Em oração, em obediência, para ouvir a voz de Deus. Quais são, Senhor? Senhor, olha, eu estou com a minha empresa e pelo que eu estou vendo aqui, Senhor, vai ser decretada a falência, eu vou ter que fechar. Mas aí, quando a gente vai, a gente dobra nossos joelhos, a gente ora,
a gente pede uma direção para Deus, Deus vem e dá uma saída, Deus dá um escape. Sabe, e às vezes de coisas até inusitadas, mas é pela nossa obediência, o Senhor vai lá e opera um milagre. Então você que é mãe, que às vezes num determinado momento tem olhado para o seu filho e fala assim, nossa, meu filho tem um decreto de morte, ele está envolvido com drogas, ele está envolvido com roubos, ele está envolvido com coisas erradas. Nossa, meu filho não tem mais jeito. Hoje o Senhor está dizendo para você, seu filho tem jeito sim. Porque existe um ditado que fala assim, enquanto há vida, há esperança. E se tem vida, a glória de Deus ela pode ser manifestada. Basta que você acredite. Então, faça como Joquebede. Quando chegar uma sentença, você fala, não, Senhor, eu vou orar, eu vou acreditar, eu vou buscar. Porque eu sei que o meu Deus, o Deus que eu sirvo, vai me dar uma estratégia. O Deus que eu sirvo vai me dar uma saída. E em quantos momentos na nossa vida a gente não vive mais ou menos aquilo que Moisés passou lá quando ele tirou o povo do Egito? A gente olha para trás, vem Faraó nos perseguindo. A gente olha para frente, tem um mar vermelho. Tem um mar ali que a gente não consegue atravessar. Mas quando a gente obedece o Deus, ele vai e ele cria uma estratégia e ele abre o mar e você passa. Então, acredite, confie nesse Deus do impossível, esse Deus que faz além do que seus olhos veem. E às vezes a gente não consegue enxergar, às vezes a gente está num momento de tantas tribulações, tantas dores, tantas dificuldades, que a gente não consegue enxergar uma saída. Mas quando você ora, quando você fala com quem de verdade sabe fazer, ele vem e traz uma estratégia, ele vem te dar uma direção. Então seja como o Joquebede. Quando tiver alguma coisa que você vai falar assim, Deus, se eu segurar isso aqui vai ser morte. Mas Deus, se eu entregar nas tuas mãos, eu sei que você vai me devolver vivo. Então pega aquilo hoje, que para você já tem um decreto de morte, e fala, Deus, eu não vou conseguir mais segurar isso. Porque às vezes a gente fica segurando tanto que a gente fica fazendo um cabo de guerra, sabe? Deus está pedindo para você entregar e você quer segurar. E você fazendo isso, cada dia mais você se cansa, cada dia mais você se fere, cada dia mais você se fadiga. E aí você fica falando, Deus, o fardo está pesado demais. Mas entrega na mão de Deus, confia nele, que ele vai te dar a estratégia e você vai sair dessa situação. Eu tenho certeza que Deus, ele nos ama de uma forma tão grandiosa que ele nunca vai querer o nosso mal, sempre ele quer o nosso bem. Porque Deus nos amou de uma forma tão grande que ele deu o seu próprio filho para morrer por mim e para você. Então, entrega para Deus. Aquilo hoje que para você está pesado, entrega para ele e descansa. Mas tem uma coisa, quando você entrega para Deus, não fica entregando e tirando de volta, não, fala, Senhor, está aqui nas suas mãos. Qual vai ser a estratégia? Qual vai ser a direção? De que forma que eu vou agir? E ele vai te honrar. Pode ter certeza disso. Ele vai te dar uma direção e você vai sair dessa situação cantando hinos de louvor. Que Deus te abençoe extremamente e que Ele abra o seu entendimento para que você possa ver que Ele é poderoso. Tchau, tchau.